Com a definição no Conselho para os candidatos à presidência do Grêmio, as eleições do tricolor pegam fogo nos bastidores. Declarações de acusação, impugnação de chapa, a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Vamos falar também sobre a situação do lateral esquerdo Marlon, que deve estar liberado para a partida contra o Cruzeiro. Além disso, sobre mais uma pista de Calef em relação ao craque mundial, e o nome está cada vez mais próximo e já tem uma indicação bem forte de qual deve ser o jogador que tem, de certa forma, um acordo com o candidato à presidência do Grêmio. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão com vocês mais uma vez aqui no canal, e antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, hype esse vídeo aqui embaixo também, que é sempre muito importante pra gente, tá bem? Gente, começo falando sobre o cenário eleitoral, tá? Porque ontem a gente teve a definição no Conselho Deliberativo, duas chapas passaram pro pátio, né? A chapa do Odorico, chapa 2 com 60% dos votos, e a chapa de Calef com 31,9% dos votos. 100 votos para o Calef, 188 votos no Conselho para Odorico Roman, 23 votos para Jorge Bastos, que acabou não avançando na cláusula de barreira, e 2 votos brancos, 313 votos totais, tá? Tudo isso significa agora que no dia 8 de novembro a definição deve acontecer em relação ao sócio. Mas o que a gente quer trazer aqui é os bastidores da eleição, que pós-definição ontem teve muitos aspectos negativos daquele clima bélico que a gente vem trazendo aqui no canal já há algum tempo, tá? E eu começo com a informação de ontem à tarde, que repercutiu muito, a respeito da impugnação da chapa 1 de Paulo Calef, solicitada pela chapa 2 de Odorico Roman. Segundo a chapa 2, o Calef hoje tem no seu CA, no seu Conselho de Administração, Luiz de Gerassi, um candidato lá da chapa, que teria um filho, João Paulo Gerassi, que tem uma agência de empresários de jogadores. Ele é empresário de alguns jogadores, inclusive das categorias de base do Grêmio. E isso é conflito de interesses dentro do estatuto. E aí, por isso, o pedido de impugnação da chapa 1 por parte da chapa 2. A chapa 1 se defende dizendo que ele deixou as funções de empresário de futebol. A chapa 2 rebate falando que até o momento da última quarta-feira ele ainda tinha no seu LinkedIn, redes sociais, que era sim empresário de jogador. Isso deve correr durante esse processo eleitoral, esse caso, né, dentro da justiça, e aí sim vai se ver se vai tirar o Luiz de Gerassi da candidatura ou se seguirá normalmente, mas o pleito segue normalmente nesse sentido até o fim desse caso. Outra situação que também ficou ali entre linhas, nos bastidores, foi a situação da chapa 1, falando que com a eleição do Fábio Rigo dentro do CA do Odorico, o Celso Rigo não poderia mais ajudar o clube financeiramente, tá? E ontem o Celso Rigo deu declarações, falando que ficou muito magoado com as declarações de Paulo Calef e da chapa 1 em relação a isso. Porque sempre foi um cara que ajudou muito o Grêmio, desde a época do Fábio Koff, nunca cobrou juros em relação aos seus empréstimos, ele deixou isso muito claro, porque o Paulo Calef falou que empresários lucravam ali em cima de juros com o Grêmio. Ele falou que nunca fez isso, apenas correção monetária, e que pretende seguir ajudando o Grêmio como um torcedor, enfim, nunca teve nada prejudicial para o clube nesse sentido, mas ele ficou muito magoado e disse que a chapa 1, na figura do Paulo Calef, estava querendo denegrir a imagem do empresário Celso Rigo. Então, tudo isso, mais uma acusação muito forte por parte do empresário Celso Rigo, que deixa o clima da eleição cada vez mais bélico. Falando ainda sobre o Celso Rigo, tá? Ele teve uma conversa com o Pedrinho dos supermercados BH lá do Cruzeiro a respeito de pedir a liberação do lateral esquerdo Marlon para a partida contra o Cruzeiro, tá? Por que que isso acontece? Porque o Marlon ainda é emprestado do Cruzeiro para o Grêmio, tanto que ele não jogou lá em Minas no primeiro turno. Só que o Grêmio já tem a obrigação de compra do Marlon, isso não foi efetivada porque isso só acontece a partir do 31 de dezembro. E aí o Celso Rigo, em uma boa relação que ele tem com o Pedrinho, fez a solicitação para que liberassem o Marlon. O empresário do Marlon entrou na jogada, também estava tentando a liberação. O Celso Rigo falou que, se fosse necessário, até anteciparia o pagamento de algumas parcelas do Marlon para isso, mas não foi necessário. A informação que vem da Gaúcha é de que o Marlon conseguiu a liberação e que deve jogar, sim, sem necessidade de algum pagamento.
o Pelaipe entrou na jogada, o Celso Rigo, teve ali uma conversa do presidente Guerra também, e aí tudo isso conseguiu a liberação do Marlon para a partida contra o Cruzeiro, não vai ter necessidade do Grêmio fazer nenhum tipo de pagamento de multa, nada. Vai jogar o Marlon sem problema algum, já que o Grêmio, por óbvio, vai ser obrigado a comprar o Marlon, e compraria de qualquer maneira, o Grêmio entende que seria uma ótima aquisição. Vamos para a última informação então, porque o Paulo Calef, depois de se colocar no pátio da eleição, começou a trazer as primeiras dicas mais fortes em relação àquele que deve ser o craque mundial que ele diz ter um pré-acordo. A informação que a gente tem é que ele deve anunciar o nome desse jogador e o acordo que ele tem com ele dias antes da eleição. Quem trouxe essa informação foi o Lucas Pilar, em primeira mão, e aí lá na eleição do dia 8 de novembro, um pouco antes, deve acontecer ali esse anúncio oficial em relação a isso. Hoje ele fez um post falando: enquanto esperamos os debates, 3 pontinhos, tudo isso em francês, com bonjour, enfim. E tudo indica, pelas informações que a gente tem de bastidor, com as pessoas que a gente conversa, de que esse craque mundial deve ser sim o Benzema. Claro, ele já anunciou que é um jogador francês, que conhece Porto Alegre, craque mundial, carreira mais consolidada que o Suárez. Voltou a falar isso, inclusive, ontem na zona mista da Arena, depois de ir ao pátio. Então tudo tá juntando para que esse jogador seja, sim, o Karim Benzema, ganhador de bola de ouro, enfim, muitas Champions com o Real Madrid, parte do trio BBC, um jogador extraordinário e que, segundo o Calef, acabaria com a eleição a partir do vazamento do nome. Então, Benzema deve ser esse jogador, ganha muita grana, mas assim, ó, absurdamente muito dinheiro lá no futebol saudita, teria que baixar muito seu salário, tem contrato até a metade da próxima temporada, mas o Calef garante que ele tem sim o interesse em jogar no Grêmio e já teria dito sim ao projeto apresentado para ele. A gente agora aguarda os próximos passos, aguarda o anúncio oficial, mas tudo indica que Karim Benzema deve ser o jogador. Eu quero ouvir a tua opinião agora, tá? Tu acha que vai ser mesmo o Benzema ou pode ser algum outro francês, quem sabe o Griezmann, o Giroud, sei lá, algum defensor, o próprio Paul Pogba, não sei. Quero tua opinião aí pra mim a respeito desse assunto e diz também uma coisa, o Benzema pra ti acaba com a eleição? É Calef eleito, praticamente aclamado pela torcida tricolor com o nome do Benzema? Diz aí pra mim. Beijo!